boa noite, como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais um Universo Místico com Bruno Souza, que sou eu. E está um tempo, está frio, está neve, está chuva. E vamos ver aqui, antes de darmos início ao nosso tema de hoje, que é a hidrocefalia, um tema bem complexo. Vamos então ver como é que está o tempo com o repórter Bruno Souza em linha. Olá Bruno, estamos aqui em direto de Portugal e sim, está um frio, literalmente um frio de rachar. Portanto, confere-se, podem ver. Está um frio de rachar, realmente. Incrível. E ainda temos frio. E temos em linha, diretamente da Serra da Estrela, a repórter Patrícia Fragoso. Podem não acreditar, mas há pouco estava sol aqui na Serra da Estrela, pelo menos aqui nesta zona onde nós estamos a cerca de 1200, 1300 metros de altitude, nesta estrada que segue até às Penhas da Saúde, e é a estrada que vem da Covilhã e é uma daquelas que está acessível ou está circulável por enquanto, para além da ligação entre Ceia e Sabugueiro, que também está aberta ao trânsito, embora com alguns condicionamentos, porque a neve tem caído, neva, tem sido assim nesta manhã aqui na Serra da Estrela, depois de cair com grande intensidade durante a noite, o que levou ao encerramento de praticamente todas as estradas. Obrigado, do Patrícia. Central. Pronto, então vamos dar início à nossa sessão. Então, hidroencefalia na visão espírita. Isto é um assunto... Bem, como não é um assunto tão agradável, temos que tentar amortizar um bocadinho. Então há pessoas que nascem com essa doença, que é excesso de líquido na cabeça. E há uma explicação espírita para isso. Geralmente, a gente quando olha para alguém, quando tem um filho, assim, por exemplo, as pessoas ficam distorçadas, pensam que tem um filho deficiente ou tem uma deficiência, e é uma deficiência. Mas qual o motivo, qual a visão espírita, qual a razão para uma pessoa nascer com esse tipo de doença? Bem, geralmente há vários motivos possíveis. E um deles é o suicídio, a pessoa que dá um tiro na cabeça, por exemplo, na vida anterior, que se matou, que se manda de um alto bate com a cabeça, que danifica aquela parte da cabeça. Mas o motivo mais provável não é esse. O motivo mais provável é a pessoa ter abusado das suas competências intelectuais na vida anterior. Portanto, e temos aqui um exemplo de que eu vou passar a seguir, vou ler para vocês, que é a história de um advogado ambicioso que reencarnou com hidrocefalia. Isso significa o quê? Bem, são pessoas que na outra vida fizeram um uso indevido da sua inteligência. Até podiam ter um cérebro gigantesco, mas de alguma forma prejudicaram algumas pessoas por motivos diversos, por causa do seu trabalho. E este vídeo tem muito a ver com advogados, com juízes, com pessoas com políticos, pessoas que entram no mundo um bocado corrupto para ganharem muito dinheiro, são inteligentes, mas não dão uso devido à sua inteligência. E porquê? Por motivos materialistas, obviamente. E depois, quando desencarnam, vão parar ao umbral e vão ser perseguidos pelas pessoas no umbral, vão passar uma grande tortura ali. E porquê? Porque vão estar com esse karma de tudo o que fizeram na vida anterior durante muitos anos, a troco de dinheiro, a troco de uma vida boa, uma vida larga. O que nós vemos hoje em dia muito, e é importante tentar explicar estas coisas, porque há muita gente que abusa dos seus cargos de poder. Então é importante que este vídeo vá parar às mãos de pessoas assim, que às vezes acham que são o centro do mundo e que o dinheiro é que conta, que blá 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 blá.
Então eu vou ler esta história, que é uma história verídica, de Chico Xavier, em que é relatado um caso que é de um advogado, que era o Dr. Abelardo Torino, que era uma águia da inteligência, era um advogado de renome, que não conhecia derrotas, e a sua palavra sugeria, dava origem a grandes processos e tinha uma grande expressão de magnetismo pessoal, e então os seus pareceres denunciavam apurada cultura mesmo. Então Abelardo, que era esse advogado, se mantinha horas e horas no gabinete particular a surpreender as colisões das leis humanas entre si. Mas o seu talento caracterizava-se por um traço lamentável. Ele não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Do tipo, se um cliente prometia pagamento, muito pagamento, ele torturava decretos, ele ladeava artigos, ele forçava interpretações e acabava com um triunfo para defender aqueles que não mereciam ser defendidos. Então ele era um cabecilha, ele era um gênio. Nos círculos de convivência comum, era temido pelos colegas. Os assistentes se atropelavam ao fim de atendê-lo no que ele desejasse, e ele ganhava muito dinheiro. E então um dia ele foi convidado, na sua posição destacada nas esferas político-administrativas, e entretanto esquivava-se porque as gratificações de um deputado eram singelas perto dos honorários que ele já recebia, que eram muitos. E os seus clientes degradantes eram numerosos, e a sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos de vida económica, detentores de importante ficha bancária. Então Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde, defendendo os fracos contra os poderosos, amparando infortunados contra os favorecidos da sorte. Ele afirmava não se interessar por questões pequenas porque não davam dinheiro. Mas havia alguém que o acompanhava, que era a sua mãe, que era cristã, que o alertava, que estava sempre a querer alertá-lo com sinceridade e amor. E ela dizia: filho, Abelardo, não te descuides, não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado ou juiz é de difícil ministério da consciência. Por vezes, observo-te as inquietações na defesa dos clientes ricos e fico preocupada. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em derredor de teu nome. Ouço aplausos de teus colegas e conheço a estima que desfrutas no seio das classes abastadas, mas ainda não vi no teu currículo os amigos apagados que Jesus se cercava sempre. Nunca pensaste que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que na própria cruz foi defensor de um ladrão arrependido. Então eu creio que o teu apostolado também é santo. E a mãe tentava ensinar o filho para ele não agir assim, mas ele não concordava e dizia: mãe, os tempos são outros, tenho que preservar as conquistas efetuadas, não posso, por isso, satisfazer as suas sugestões. Compreenda que um advogado de renome necessita de clientes à altura. Não desprezo os mais fracos, mas tenho um gabinete vasto onde dou serviço a companheiros iniciantes, junto aos quais os menos favorecidos do campo social encontram alguns recursos. E a mãe continuava a tentar ajudá-lo para o empurrar para um caminho um bocadinho mais cristão de ajudar os pobres, em vez de estar sempre do lado dos ricos e da riqueza e da corrupção. E ela dizia: cuidado, filho, que a vida não é isso. Até que ele um dia, ele não ligou nenhuma, a experiência terrestre passou, ele um dia morreu e foi parar ao umbral. Então ele compreendeu, mais tarde, depois de morrer, que as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo eram muitas, e ele sofreu muito e chorou nos caminhos novos.
Portanto, ele não conseguia levantar-se, ele estava caído na expressão literal, ele crescera-lhe a cabeça enormemente, retirando-lhe a posição de equilíbrio normal. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras, pessoas que ele prejudicou quando os fez perder a causa e que se tornaram obsessores dele e não o largavam. Ele ficava no umbral perseguido por essas pessoas. A mãe tentou ajudá-lo, mas não teve sucesso nenhum. Até que um dia, um mestre lá do astral olhou, virou-se para a mãe dele e disse: minha irmã, o nosso amigo padece de inchação de inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Os seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Então a mãe chorou amargada, mas não havia remédio senão conformar-se. E daí, há algum tempo, pela inesgotável bondade de Cristo, Abelardo Tourinho reencarnou e podia ser identificado por amigos espirituais numa aventurada criança no mundo, colada e triste a um triste carrinho de rodas e apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Então, como ele teve uma grande cabeça na outra vida, era um cabeção, nasceu nesta vida com uma grande cabeça. Não no bom sentido. Para curar aquela vida passada. Portanto, se nós estamos uma vida inteira a agir mal, nós vamos ter que pagar uma vida inteira com isso que fazemos. E há pessoas que se colam tanto ao conceito do dinheiro, do poder, que elas não veem mais nada enquanto houver. Depois há o pretexto que é para ajudar os filhos, a família. Eu tenho que ajudar os meus filhos. E muito dinheiro, e vão no caminho errado. Porque não se preocupam com quem realmente precisa, que são os pobres, que são os que estão por baixo a precisar de ajuda. Preocupam-se com os que têm muito dinheiro. E pronto, então a justiça divina traz essas coisas. O que é que temos de bom aqui ou de mau? Bem, existe aqui algo de kármico. E se uma pessoa, por exemplo, na sua vida, ela fez isso durante 5 anos, agiu mal durante 5 anos ou 10 anos, por exemplo, ela na Terra só tem de ter essa doença durante esses 5 anos. Então, esse tipo de pessoa pode ser curada com um curandeiro. Pronto. São situações complicadas, mas é possível curar nesse tipo de casos. Se a pessoa teve 50 anos a fazer mal, então vai ter que estar 50 anos a pagar por isso. E se teve 100 anos a fazer mal, vai estar 100 anos a pagar por isso. É assim. Portanto, depois, quando acaba o pagamento, ela fica liberta e volta à Terra já com aquela consciência diferente, que é aquela consciência da mãe, que ensinava ao filho a fazer o bem, sempre. Pensem nisso. Todos aqueles que tenham cargos poderosos e que façam uso desses cargos a favor próprio para se encherem, prejudicando muitas pessoas. Espero que tenham gostado. Até à próxima.